E um erro também que a galera comete pra caramba é você descer e fazer aquele valgo dinâmico que detona o joelho. O outro, descer muito com o tronco e sem contar aquele erro do preguiçoso, né? Que desce pouquinho aqui, ó. Um bom treino de perna te deixa com as coxas grandes e ainda um potente queimador de gordura, te ajudando assim a ficar com um físico mais definido. E para te ajudar com isso, eu separei 2 dos melhores exercícios de um treino de perna e 2 também dos piores. Então vamos ao nosso segundo pior da lista e a gente vai falar de um exercício que se você faz, você vai ficar com raiva de mim. Eu vou falar para você parar de fazer. E é um exercício que muita gente faz, hein? Cadeira adutora é a que fecha, cadeira abdutora é a que afasta. A proposta desse exercício é o quê? É você senta aqui com a perna afastada e aí você fecha. A ideia é que você encoste, afasta de novo o máximo que você pode e fecha. A postura fica como? Fica aqui, ó, elegante. O que pode acontecer, ó? Percebeu que deu uma escorregada pra frente? Ó como que já entra aqui, ó, uma mão. E aí a pessoa faz... Deixa eu pôr a mão aí. Não, pôr a mão nada, sai fora. Não. Sem contar a amplitude, né? A galera faz aquela amplitude vagabunda aqui, ó. Não fecha tudo, não afasta tudo. O famoso braço curto. Os adutores de coxa, eles trabalham com outros músculos em outros exercícios. Agachamento, leg press, avanço. Porém, se você faz aqui um trabalho específico, você fortalece eles ainda mais. E tem um problema nisso? Tem. Se você não for um atleta, presta atenção, se você não for um atleta que precisa desenvolver essa região por conta da estética mesmo, se você fortalece muito esse cara, ele favorece que você faça o famoso valgo dinâmico. Quando você estiver fazendo um exercício como um agachamento, a perna fecha. Por que isso pode acontecer? Porque o adutor, além dele ser um extensor de quadril, ele também é um adutor de coxa. E aí ele coloca o seu joelho numa posição ruim. Ou seja, você fortalecer muito esse cara pode, no futuro, construir um problema de joelho. Ele não é ruim porque, tipo, ele não trabalha o músculo. Ele trabalha bem o músculo, então. Ele trabalha. E esse é o problema. O problema é que ele é bom. E esse músculo muito forte pode te colocar numa posição de lesão lá na frente. Então é mais por cuidado, né? Acertou. E o pior dos piores, o número 1 da nossa lista é avanço. Ah, isso vai dar uma treta lá, porque geral gosta de fazer avanço. Deixa eu falar pra vocês, tem um pesquisador que eu gosto muito, brother, ele gosta do avanço. O avanço, ele é muito legal, porque ele trabalha glúteo, ele trabalha adutores, quadríceps, ele trabalha tudo isso. Mas qual é o problema? Quando você busca hipertrofia, você tem que colocar no seu exercício algumas coisas que são importantes. E uma das coisas é uma parada chamada tempo sob tensão. Quando você starta a série, é interessante que você mantenha a contração muscular do início ao fim dela. E o que acontece no avanço? Principalmente desse jeito que eu vou fazer aqui agora. Momento 0 do exercício. Aí o que a galera faz? A pessoa deu passo. Contração, 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 beleza, contração, contração, ela para no meio. Aí ela relaxa toda a musculatura, ela relaxa glúteo, aí ela dá o outro passo, contração, 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 ela para, relaxa tudo de novo. Ela dá o passo, relaxa, dá outro passo, relaxa. E o tempo sob tensão foi pra onde? Puta que pariu! Então o que você pode fazer para deixar ele um pouco melhor? Você não para, deixa de ser preguiçoso. Deixa o Walter saber disso. Eu dei um passo, eu já subo e já vou pro outro, ó. E aí eu tenho um exercício que ele fica menos tempo descansando, mas ainda fica, porque eu tô aqui, certo? Eu não vou dar um passo pra frente, essa perna tá em contração, e essa perna que tá suspensa aqui? Esse tempo que ela tá flutuando, ela perde tensão? É claro. Tanto é que esse exercício, eu, quando uso, prescrevo às vezes Peraí, a também. galera fala, ó, você fala que ele é ruim, mas tá lá na sua planilha. Muito bem, verdade. Tá na planilha. Mas o que a pessoa faz? Eu coloco ela numa cadeira extensora, eu arregaço com a perna dela na cadeira extensora. Tiro ela da cadeira extensora e coloco pra fazer um avanço. A perna dela já tá em frangalhos. Aí esse exercício, que não é dos melhores, ele vai conseguir atender. O exercício é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. E um treino é uma parte do quebra-cabeça. Todo o quebra-cabeça é uma periodização, que é o que eu entrego lá no Muscle 60D, inclusive. Aí vai ter gente que vai virar pra mim e vai falar assim: Então, quer dizer que o exercício não funciona? não foi isso que eu disse? Olha, mas lá fazia com as pernas desse tamanho. E um erro que você pode cometer aqui, que esse erro é um pecado. A gente acabou de falar da cadeira adutora e eu falei pra você que se você fortalecer muito esse músculo, você vai fazer um movimento que é horrível pro seu joelho, chamado valgo dinâmico. Qual é a ideia? Que você dê o passo e que você deixe o joelho reto aqui. O que vai acontecer aqui se você tiver com o adutor muito forte? No momento de fadiga, ó o joelho.
E aí, de verdade, eu tô demonstrando pra você, sem carga, sem fadiga prévia, e meu joelho já dói, viu? Agora imagina você fazendo isso, fadigado, cansado e tal, com seu equipe. Seu joelho vai pro espaço. Segundo melhor exercício da lista de hoje, cadeira flexora. Você sabia, muitas pessoas não fazem, né? Por que eu escolhi a cadeira flexora? Quando a gente pensa em cadeira flexora, mesa flexora e a flexora em pé unilateral, todos esses exercícios têm uma ativação muito semelhante, segundo a eletromiografia mesmo. Porém, quando a gente leva para a ideia de hipertrofia, a cadeira, ela tem uma discreta vantagem referente aos outros. Por que trabalhar esse exercício? Se você fizer um trabalho específico de flexores de coxa, você tem um desenvolvimento dessa musculatura que vai te deixar com a coxa mais bonita. Tem um outro ponto aí. Por que eu coloquei a cadeira adutora como um exercício ruim? Pensando no seu joelho, pensando em você não se machucar. E quando a gente traz agora para a cadeira flexora um trabalho isolado para você fortalecer o posterior de coxa, esse músculo fortalecido, ele tem efeito protetor de joelho. Você ganha estética e ainda previne que seu joelho vá pro vinagre. Então essa aqui é o inimigo daquela lá. É, Street Fighter. Mas ela te traz todos esses benefícios se você fizer da forma certa, né? A gente precisa ajustar esse banco aqui. Pensa comigo, esse aqui é o eixo do aparelho, o eixo da máquina. Quando você vai fazer uma flexão de joelho, você também tem um eixo, seu joelho. Vamos imaginar que eu cheguei na máquina e ela esteja assim, ó. O meu eixo, o joelho, tá alinhado com o eixo da máquina? Não. Percebe que tá distante? Eu preciso alinhar isso. Então eu vou ajustar o banco de forma que ele fique alinhado. E aí, como que você regula esse aqui, ó? Então, você vai colocar mais ou menos ali naquele tendão. De forma que elegante, você vai flexionar a perna o máximo que você pode e vai alongar ao máximo antes de encostar. Tá vendo o peso? Ele tá no alto, ó. Ele vai descer, vai descer, vai descer, ele tem que chegar aqui, ó. Se ele encostar, o meu músculo descansa. A gente falou disso no avanço agora há pouco. Então manteve aqui, flexionou, apertou, voltou. Um pouco antes, volta de novo, ó. Você acabou de entender que a cadeira flexora é um dos melhores exercícios porque além de trabalhar a parte de trás da coxa, fazendo com que ela fique maior, ainda protege o seu joelho. Mas para a gente ter um treino ótimo de coxa, a gente também precisa trabalhar a parte da frente. O agachamento vai trabalhar a parte da frente da coxa, que é o quadríceps, e também vai dar aquela turbinada nos glúteos. Na verdade, tem pessoas que falam que o agachamento é o melhor exercício da musculação. Agachamento, primeiro, você tem que entender que é um movimento natural do seu corpo. Sentar é um agachar e levantar. E ele é muito bom porque ele vai trabalhar, como eu disse, fortemente o glúteo, o quadríceps, o abdômen, os eretores da coluna, estabilização de panturrilha. Porra! Tudo isso? Estabilização de posterior de coxa. Por esse fato, ele é um exercício que ele não exige demais o seu joelho, porque tem contração de posterior de coxa. E aqui existem alguns cuidados que você precisa ter, porque senão você pega esse exercício que é maravilhoso para deixar a sua coxa grande e torna ele um maravilhoso exercício para te machucar. Se você apoiar a barra aqui, ó, você está apoiando a barra na sua coluna, você vai se machucar. Você é o Arnold, mas a coluna dele é de ferro, por isso que não teve problema. Olha o meu joelho, ele tá flexionado. Minha coluna, como é que tá? Coluna ereta. Tem gente que faz isso aqui, ó, e aí a pessoa tira a barra. Você vai morrer. Ah lá, eu quero ficar mais afastadão aqui, ó. Posso? Pode. Percebe que o joelho tá um pouco flexionado? Porque isso faz com que eu mantenha o tempo sob tensão. Aí a pessoa encaixa joelho, encaixa quadril. Relaxa tudo. Quadríceps, relaxa glúteo. Não, você tem que manter aqui, ó. E por que eu coloco ele como o melhor exercício? A eletromiografia aponta um grande trabalho de quadríceps, no modo geral, de adutores e também de glúteo. A gente está falando de um exercício que também possibilita um bom alongamento dessas musculaturas, fazendo assim com que não só você ative ela mais, como que também você tem ali uma grande quantidade de dano tecidual. E isso vai te trazer hipertrofia. Aqui você tem um treino inteiro de pernas e aí você já tem uma ideia aí do que vai ter lá dentro. Então já clica aqui para você já ter o seu próximo treino de perna quando você for para academia.